A paz do Senhor, amados, meu nome é Jonatas, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história, daquilo que Deus realizou na minha vida. E o objetivo desse vídeo é para alcançar vidas, assim como eu passei por dificuldades, situações que a medicina não poderia resolver, somente o milagre do Senhor. Então, para você que está passando por uma dificuldade difícil, por algo que para o homem não tem jeito, saiba que existe um Deus Todo-Poderoso que pode resolver a sua situação. E, primeiramente, eu quero ver aqui em João capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amados, em meados de 2001, quando eu tinha apenas 10 anos de idade, eu passei por uma provação muito forte. Mas toda provação, antes que ela viesse a acontecer, Deus sempre nos alerta para nos preparar para a situação. Não foi diferente na minha vida. Minha mãe teve um sonho de um vento muito forte que ela passaria, que minha família passaria, e logo ela compreendeu que um dos seus filhos teriam tocado, por alguma enfermidade. E eu era uma criança super saudável, eu brincava na rua, me divertia muito, e de repente comecei a passar mal, comecei a ficar branco, só queria dormir, só queria ficar em casa, não queria sair. Começou a aparecer algumas manchas roxas, no meu corpo, hematomas, que até no início achavam que eu estava aprendendo na escola, dos meus irmãos, mas não era nada disso. Apareceram também algumas bolinhas na minha perna que não sabia o que era. Logo depois eu fiquei sabendo, através dos médicos, e assim fui levado ao hospital para fazer um exame de sangue, para saber o que estava acontecendo comigo. E saiba que eu era uma criança muito medrosa, que não podia ver injeção, que eu logo me desesperava, dizia para o médico: eu não posso tomar injeção porque eu sou alérgico, coisa de criança. Mas mal sabia eu que teria que enfrentar algo muito pior do que uma simples injeção. Ali fui levado ao Hospital Bartira, onde o exame sairia em questão de 1 hora, e quando saiu o resultado do exame de sangue, o médico logo falou: teu filho vai ter que ser internado, porque o sangue dele está tão ruim, mas tão ruim, que se passasse alguns dias, ele poderia falecer, porque a defesa dele está muito baixa. E ali fui internado 3 dias no Hospital Bartira, onde me pediram para fazer um exame, para saber qual era o meu problema, mas para o médico existia 3 possibilidades. Poderia ser uma púrpura, poderia ser uma meningite mais brava ou uma leucemia. E quando saiu o resultado, foi constatado que eu estava com uma leucemia linfóide aguda. É uma leucemia que geralmente ela ataca em crianças abaixo de 10 anos. Como eu tinha 10 anos, falaram para mim que era uma doença de alto risco para mim. E como a minha cidade não tinha recursos para esse tratamento, fui levado ao Hospital São Paulo, onde conheci uma equipe médica chamada
IOP, Instituto de Oncologia Pediátrica, onde iniciaria uma nova jornada da minha vida, da vida da minha família, porque só sabe quem passa por isso, que muda totalmente os seus planos, a sua vida, a sua história. Mas em tudo nós sabíamos que Deus estava conosco, que Deus estava no barco, que era somente confiar nele, que esta enfermidade estava no controle das mãos dele. E assim eu iniciei um tratamento do câncer, onde tive que fazer sessões de quimioterapia, e devido à quimioterapia ser muito forte, a minha defesa baixava muito, tinha que fazer reposições de sangue, de plaquetas, e graças a Deus tivemos muita ajuda de pessoas doadoras que nos ajudaram nesses momentos que é muito carente, esses hospitais, só sabem as famílias que passam, né, que necessitam, né, de seus filhos, que carecem de reposição de sangue, de plaquetas. Aqueles que puderem doar, faz muito bem. E ali começou esse tratamento, uma nova história. Eu, como uma criança medrosa que não queria de jeito nenhum tomar aquelas injeções, mas era necessário, né, para que pudesse alcançar uma porcentagem da cura, né, do meu câncer. E ali comecei esse tratamento durante 2 anos, indo para o hospital todos os dias, tomando aquela quimioterapia, dando enjoo e tantas outras coisas. Meu cabelo caiu, eu era uma criança também muito vaidosa, gostava muito do meu cabelo. Isso me afetou muito, né, emocionalmente, mas que contudo consegui passar por essas dificuldades. E durante esses 2 anos tratando, não precisaria fazer o transplante de medula, somente fazer o tratamento e após 2 anos entraria numa fase que se chama de fase de manutenção. Porém, quando chegou nesses 2 anos, na minha casa eu senti uma forte dor nas minhas costas, na medula, e eu não conseguia dormir. Era uma dor muito intensa. E logo no dia seguinte fui levado à clínica, e quando o médico escutou o que eu falei, né, das minhas dores, logo ele ficou branco, porque ele já imaginava o que havia acontecido, mas pediu alguns exames para constatar, para ver qual era a situação da minha medula. E constatado que a minha doença havia voltado. Ela não somente voltou, mas voltou de uma maneira pior. Ela voltou de uma maneira mais agressiva, voltou no nervo central, que é na cabeça, e dali teria que fazer o tratamento tudo novamente. Tudo aquilo que eu fiz em 2 anos, teria que fazer tudo novamente, com quimioterapias muito mais fortes. E naquele momento eu me perguntei: Senhor, por quê? Por que passar por isso? Qual o objetivo disso? Muitas vezes não compreendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Assim como os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi a pessoa? Foi os pais deles? Não. Jesus respondeu: tem coisas que é para que se manifeste a glória do Senhor, para que as pessoas reconheçam que o nosso Deus, Ele é poderoso. Então, tudo quanto você passa, as suas dificuldades, as suas experiências, saiba que Deus usará para alcançar novas vidas e trazer esperança. Assim como estou aqui falando com você, para que você que está passando por essa dificuldade possa compreender que há solução, que a última palavra, ela vem do Senhor. E assim, confiando que o Senhor estava conosco, estava no barco, porque Deus usava pessoas para falar comigo, com a minha família, que Deus estava no controle de tudo, que era somente para confiar. Nós sabíamos que Deus tinha o poder
para resolver o problema em questão de segundos, milhares de segundos, porque a palavra de Deus nos diz que basta uma palavra do Senhor e o milagre acontece nas nossas vidas. Porém, há situações, como na história de Lázaro, que Jesus preferiu esperar, porque a glória seria maior ainda, porque os planos do Senhor são muito mais elevados que os nossos, que os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. Então, precisamos muitas vezes, até mesmo sem compreender o porquê a gente está passando por esse processo, confiar no Senhor, que Ele está no controle de tudo. E assim, como eu tratava na clínica, e era uma clínica particular, havia uma dificuldade imensa de estar pagando, porque nós tínhamos um convênio, mas tinha que pagar uma parcela desse tratamento. E já não podia mais pagar parte desse tratamento. Assim, os médicos daquela clínica nos enviaram ao hospital chamado GRAAC, um hospital que eu recomendo muito, um hospital muito sério, um hospital que cuida muito bem de seus pacientes. Tenho muito carinho por esse hospital até hoje, quando eu faço alguns exames ali, mas ali tive que começar uma nova história, uma nova rotina, de quimioterapias, e desse tratamento havia a necessidade de fazer o transplante de medula. Assim, pediram para fazer exames na minha família, através dos meus irmãos, para ver se eram compatíveis comigo, com a minha medula. Mas infelizmente, como eu sou brasileiro, há muita mistura de raças, então passou muito longe. Tanto meu irmão quanto a minha irmã não eram compatíveis com a minha medula. E perguntava: e agora, Deus, eu preciso de um transplante para ser curado do câncer, mas nenhum dos meus irmãos eram compatíveis. Então os médicos falaram: olha, existe um outro método chamado o método de autólogo, na qual eles tirariam da minha medula, iriam tratar aquela medula para aquele líquido, para injetar novamente e tratar a minha medula. É uma forma bem simples de entender, porque quando falaram para mim eu era apenas uma criança. E ali, já em 2003, fazendo esse tratamento mais intensivo, e houve um culto no meu lar de adolescente. Foi uma bênção para a glória de Deus. Deus se fez presente, nos alegramos, recebi muitas visitas de amigos, parentes, colegas, até mesmo da escola. Agradeço muito por cada vida, por cada carinho que as pessoas tiveram comigo. Isso é muito importante para que você possa vencer as suas lutas, porque você não está sozinho. Existem pessoas que estão contigo, que sofrem, não como você, mas de alguma maneira elas passam dificuldades, passam por aflições devido a amar a sua pessoa, como muitos amavam a minha vida e sofriam comigo naquela situação, minha família, meus irmãos e a igreja, todos. Então entenda que você não está sozinho, que com certeza tem alguém orando por você, alguém intercedendo por você, alguém que está do teu lado para te ajudar. E assim, neste culto, Deus usou uma irmã para falar comigo, através dos Salmos 23, a qual dizia que eu passaria pelo vale da sombra da morte, mas que não iria morrer, que seria para a honra e glória do Senhor. E ali me perguntei, e falando com Deus: Senhor, será que tudo que eu passei não se compara a um vale da sombra da morte? Será que tem algo a mais ainda? Infelizmente havia. Passou-se uma semana e realizei o último ciclo de quimioterapia. A minha defesa baixou muito. Como ela baixou muito,
eu peguei pneumonia e a pneumonia tomou os meus 2 pulmões. Fui levado direto para o hospital, na qual o médico falou: olha, ele vai direto para a UTI, porque a defesa baixa, pneumonia e tal no hospital, é notório que ele vai ter alguma infecção hospitalar. E não deu outra. Após de 3 dias, tive uma infecção hospitalar, na qual atingiu todos os meus órgãos. Naquele momento eu perdi tudo. Eu perdi todo o movimento do meu corpo, perdi a minha fala e não mexia um dedo sequer. Não conseguia respirar devido à infecção dos meus 2 pulmões. E ali fiquei em coma induzido 24 dias. Naquela situação toda descobriram que eu tenho apenas um rim, porque o outro de nascença é atrofiado, e aquele único rim parou naquele momento. Então eu tive que fazer diálise, meu corpo inchou muito naquela situação, naquela UTI, mas que Deus estava cuidando da minha família, porque havia uma esperança, havia uma fé de que tudo aquilo seria para a honra e glória do Senhor. Por mais que a situação, por mais que o cenário desvia ser ao contrário, era necessário crer que o Senhor estava conosco. E Deus é tão bom que naquele momento Ele concedeu uma força tão grande aos meus pais, que meu pai, ele me visitava naquela UTI e começava a louvar, começava a cantar. Ele vai além da medicina, quando ele estende a sua mão, quando a morte vence a vida, quando já não tem saída, ele ainda tem a solução. E parecia loucura, porque vendo aquela situação, naquele estado, vendo o filho dele ali cada vez pior, sem se mexer, em coma, e cantando, louvando a Deus. Esse é o segredo. Mesmo em meio às aflições, seja grato a Deus, confia no Senhor, que Ele tudo fará. Ele cuida de você, mesmo nas situações mais adversas da vida. Ele tem observado a sua situação, Ele tem escutado o seu clamor. Então confia no Senhor, que Ele, ao seu tempo, ouvirá e virá ao teu socorro. E naquela situação toda, nós criamos que Deus iria fazer um grande milagre, e meu coração parou, tive uma parada cardíaca, e o médico chegou e falou para minha tia naquele momento que enquanto ele quisesse viver, nós iríamos lutar por ele, mas saiba que eu naquele estado não havia como lutar por mim mesmo, mas Deus havia feito uma promessa que aquela enfermidade não seria para a morte, sim para a glória de Deus. Então o Senhor estava cuidando de mim naquele lugar. E as coisas piorando, a situação piorando, e os médicos correndo para lá e para cá para tentar compreender a minha situação, o meu caso, e nada acontecia, não aparecia nenhuma porcentagem de melhoria. Chegou um momento que uma pessoa, infelizmente, usada pelo inimigo, chegou para o meu pai e falou assim: por que vocês têm tanta esperança de que o teu filho sairá dessa? Ele está em estado de falência. E naquele momento, todo pai, não tem como que não sentir uma tristeza, ouvindo essas palavras. Mas o Senhor cuida dos seus, porque naquele dia meu tio ligou para o meu pai dizendo: olha, aquilo que você havia falado para mim, para falar para os nossos irmãos, de que Deus estava no controle, que o Jonatas sairia dessa situação, que ele seria curado, que é para a honra e glória do Senhor. Ali Deus novamente fortaleceu a fé dos meus pais.
E passando-se os dias e a situação não mudava. Era o quê? 24 dias ali em coma, induzido. Não conseguia respirar por mim mesmo. Uma máquina tinha que respirar por mim. Chegou um momento que o médico falou: olha, nós iremos liberar a visita, porque não conseguimos fazer nada para a melhoria dele. E naquele momento, quando os médicos falaram liberar a visita, é como se fosse dizendo: não há mais jeito, não há o que fazer. A tecnologia, né, a medicina está muito avançada, mas há situações que não há o que fazer. Chega-se o limite da ciência, do conhecimento atual. E naquele momento nós compreendemos que era Deus permitindo chegar até a situação de que o homem pudesse falar: não tem jeito, não há mais jeito, esse é o nosso limite, esse é o limite que o homem pode chegar, porque é um hospital conceituado, muitas pessoas são curadas através desse tratamento, mas há situações que não é para o homem, e sim para a glória de Deus, para que se manifeste o poder de Deus, para que se manifeste o milagre do Senhor, porque milagre não se explica, milagre não há como você criar, é algo que Deus manifesta sobre as nossas vidas. E passando por toda aquela situação, uma noite que o meu pai passando aquele turno comigo, ele orou ao Senhor, clamando, falando: Senhor, fala conosco, nos dá uma palavra, nos dá uma esperança de que o Senhor irá reverter este quadro. E naquela noite, meu pai teve uma visão no quarto, na qual ele olhou para um remédio, e no remédio estava escrito: o anjo do Senhor. Ele olhou e falou assim: meu Deus, será que eu estou muito cansado e estou vendo coisas? E olhou novamente e leu novamente: o anjo do Senhor. E naquele momento ele creu que Deus estava naquele quarto naquela noite. E logo entrou o médico pelas portas e começou a conversar com ele, dando esperanças, falando: olha, a situação do seu filho é muito grave, mas entenda como uma cidade de muitas luzes, onde muitas dessas luzes estão apagadas, mas ainda existe algumas acesas, quer dizer, ainda há esperança, ainda pode reverter este quadro. E naquela noite, irmãos, Deus usou aquele médico porque ninguém conseguia controlar os equipamentos que cuidava de mim, e ele começou a colocar as mãos e aqueles equipamentos começou a se regular misteriosamente, mas nós cremos que Deus estava ali naquele lugar, naquela noite, e começou a se estabilizar um, estabilizar outro. Ele olhou para o meu pai e falou: olha, é um grande avanço, porque até então não havia progresso, mas Deus havia visitado a minha vida naquela noite. Deus havia enviado um dos teus anjos para cuidar de mim naquele momento. E a partir daquele dia eu comecei a melhorar, saí da UTI, fiquei ali 32 dias, depois fui levado para o quarto, já não estava mais na UTI, mas já não falava, não andava, não mexia um dedo sequer. Eu estava ali totalmente imóvel. E os médicos falavam: olha, a situação do seu filho é complicada, porque atingiu o cérebro e o sistema nervoso, então talvez ele vai ter muita dificuldade de aprendizado, ou talvez muita dificuldade para recuperar a sua coordenação motora. Mas graças a Deus eu estava vivo. E saindo daquela internação, fui para casa, mas tive que fazer novamente o exame para ver qual era a situação do meu câncer, porque eu estava naquela UTI devido a uma pneumonia,
mas poderia que o câncer viesse ter tomado conta de outras partes do meu corpo. E aí fizeram-se o exame e, para sua surpresa, não havia mais nada. Para a glória do Senhor, Deus havia curado até mesmo do câncer naquele momento. Então, os médicos falaram para mim: olha, você vai fazer umas sessões de radioterapia, vai tomar alguns comprimidos de quimioterapia, mas você não vai mais precisar fazer transplante de medula. Só sabe quem conhece que transplante de medula é algo muito sério. Ainda que seja compatível 100%, há uma séria dificuldade do seu corpo rejeitar. Mas era algo que poderia me ajudar. Mas que Deus, naquele momento, falou: não, agora eu intervi na história dele, eu intervi na vida dele, para mostrar que quando o homem fala que não há mais jeito, confia no Senhor, confia na última palavra que vem do Senhor. Se ele falou que a enfermidade não é para a morte, então creia, confia no Senhor, que ele tem milagre para a sua vida. Por isso, passei por toda aquela situação, tive que fazer terapia ocupacional, fisioterapia, para recuperar todos os meus movimentos, fazer fono, e foi um longo processo até chegar até aqui, voltando a andar, a falar, mas para a glória de Deus foi muito mais rápido do que eu imaginava, porque eu sempre acreditei no Senhor. Falei: Senhor, eu era uma criança normal, tinha capacidade de realizar tantas coisas, agora numa situação dessa, de cadeira de rodas, ou que eu não conseguia, quando eu saí daquela UTI, eu não conseguia segurar a minha cabeça no meu corpo, porque parecia pesado, mas que em tudo o Senhor foi me ajudando a recuperar. Houve sim um momento que eu fiquei muito abatido, que eu cheguei e falei para o Senhor: Senhor, por que o Senhor permitiu deixar eu nesse estado, viver dessa maneira? Se o Senhor quisesse, poderia ter me levado, mesmo naquela UTI, estaria na glória, estaria feliz contigo nos céus. Mas logo eu senti uma voz falando comigo, falando: Jonatas, não seja egoísta, porque aquilo que eu fiz na sua vida não é somente para você, não é somente por sua causa, mas que através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Através do seu testemunho, haverá esperanças para pessoas que passam por situações ainda piores. Então, seja grato, porque eu escolhi você para que, através da sua vida, pudesse outras pessoas conhecer o meu amor, conhecer o meu trabalhar, o meu agir. Então saiba que Deus, Ele cuida de você, que aquilo que você está passando não é em vão, que através disso, através dessa experiência, você terá bagagem de ajudar outras pessoas que passam por algo semelhante ao que você está passando. Então crê somente que o Senhor é bom, o Senhor cuida e zela pela sua vida. E para a honra e glória do Senhor, não perdi meus estudos, porque no Hospital GRAC havia um grupo de escola móvel, a qual eu estudava mesmo em meio ao tratamento. Tinha pessoas, professores muito bons que me ensinavam naquele momento, e fui para o colégio, terminei o ensino médio, e para a honra e glória do Senhor, não houve uma perda significativa do meu aprendizado que viesse impedir a terminar os meus estudos. Para a honra e glória do Senhor, ano passado eu terminei a minha faculdade de design, e tudo isso é para a honra e glória do Senhor, porque não importa as suas dificuldades, saiba que enquanto há respiração, enquanto há fôlego de vida, seja grato, seja confiante, você pode ir além, você pode
fazer muito mais do que você pensa. Não deixe jamais que as pessoas venham menosprezar as suas dificuldades. Saiba que você é capaz de fazer e realizar muitas coisas. Seja grato ao Senhor por tudo que você tem, por tudo que você é, porque com certeza, através da sua vida, Deus fará coisas maiores ainda. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo e que o Senhor possa ter falado com você através deste testemunho. Muito obrigado.